Paulo, quando foi paralisado ali, Paulo, ele foi paralisado, ele ficou cego, na verdade aquela cegueira nem foi uma cegueira, foi cair a queda das vendas do olho dele, porque ali ele começou a ver a verdadeira realidade. Então quando Paulo foi paralisado ali, naquele momento que Deus falou para ele: "Saulo, Saulo, por que tu me persegues?", ali já não era ele ele ficou cego materialmente, fisicamente, mas houve uma retirada de uma venda espiritual, ao qual ele não conseguia ver o erro que ele estava cometendo, que era perseguir os cristãos, entendeu? Então é assim, o Senhor, às vezes, nos coloca em posições na nossa vida ao qual você vai falar: "Meu Deus, o que está acontecendo? Parece que está acontecendo um vendaval na minha vida, tudo de perna para cima", mas é a oportunidade de você tirar as vendas dos olhos e ver as situações, ver os relacionamentos, ver tudo o que está acontecendo ao redor, para saber o que está acontecendo, para você poder ter um outro direcionamento, porque isso aí não é nada mais que Deus tirando a venda dos olhos para que você veja as faces e as situações ao qual você se encontra, de verdade, né. Que ó, às vezes a pessoa está dormindo, tá achando que tá, né, e é um pesadelo, a pessoa tá tendo um pesadelo e nem sabe que tá tendo um pesadelo, né. Tá no meio de um pesadelo e nem tem consciência disso, já aconteceu isso comigo. Depois que eu acordei, parecia que eu estava em coma, aquela vida que eu tive era uma co eu estava em coma, é como se eu não tivesse vivido aquilo. Então, as situações elas vêm para as máscaras cair, para o oculto ser revelado, né, e você ter um novo direcionamento. Por quê? Porque existem propósitos de Deus, Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Deus tinha um propósito no apóstolo Paulo, sabe. Deus tinha um propósito ali. E Deus ele trabalha com um propósito. E às vezes a pessoa fica paralisada ali, né, fica paralisada. E quando você entra em vícios, de álcool, qualquer tipo de vício torpe, né, que chega ao ponto de nos entorpecer, né. Esses vícios, eles são uma brecha, se tiver alguma manipulação, algo acontecendo no mundo espiritual para te aprisionar, nossa, isso aí só ajuda eles, né. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, certo? Mas quando você não faz nada de que Deus, para agradar a Deus, o que que acontece? É como se você tivesse um amigo, você fala e o amigo não escuta, o que você vai fazer? Você vai se afastar desse amigo, porque ele não te escuta. É uma amizade que não te beneficia, ela não te ouve. E os nossos anjos são dessa forma. Se você não os ouve, se você não tá numa sintonia com eles, assim, não tô falando que você ficar batendo papo, não é isso, mas é uma sintonia energética boa, a qual eles conseguem ficar perto de você, né. Então, o que que eles fazem? Se não tem essa sintonia, essa energia boa, eles saem, eles vão para longe. E aí o que acontece? Aquele que está ao derredor buscando a quem tragar, que é o inimigo das nossas almas, ele começa a te atacar, ele começa a atacar 24 horas por dia. Por quê? Porque você não está numa sintonia adequada, ao qual os seus anjos protetores possam fazer, uma proteção em você, porque você não está vibrando de uma maneira que eles possam ficar ao redor de você, entendeu? Que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem, mas a pessoa não teme, a pessoa só faz besteira, ou seja, usa a vida que Deus deu como como nada, ou seja, não tem respeito próprio, eh, não tem nada, a pessoa se coloca à mercê do inimigo das almas, né, de todos os ataques, aí qualquer ataque que fizerem espiritual pega. A pessoa não dorme, né. Ó, Saul, por que Saul ficou daquela maneira? Saul ficou daquela maneira por quê? Porque ele desobedecia a Deus, ou seja, Deus já não se agradava mais dele. Aí o que Deus faz? Deus se retira. E quando Deus se retira, aí a pessoa fica à mercê de quem? Fica do inimigo das almas. Porque a palavra de Deus fala que Saul ficava atormentado, porque Deus permitiu ele ficar atormentado, ou seja, Deus permite o inimigo ficar perturbando a pessoa, entendeu? Por quê? Porque é desobediente, porque não tem uma comunhão, não tem uma não se ener não ener não tem uma energia, né, positiva,
E isso tudo atrai os adversários das nossas almas. Qualquer coisa que fizer, pega. Até uma praga que lançar, pega na pessoa. Então, o Deus é escudo e broca é fortaleza, mas a pessoa anda com Deus? Ah, eu ando com Deus, eu tô com um crucifixo no pescoço. Isso não é andar com Deus. Andar com Deus é você tomar atitudes ao qual você não vai usurpar os outros, né? Ao qual você entende que o outro pode ser machucado, né? Quantas pessoas aí fazem bullying com os outros, né? Falando que você não tá- que você não consegue, você isso, você aquilo. Isso é bullying. Isso é bullying. Isso está com Deus? Isso não está com Deus. Aí anda com um colarzinho, anda cá, eu sou de Deus, aí lê um versículo, mas não tem o Espírito do Senhor. Uma vez Deus falou para mim assim, porque eu não consigo gravar número, versículo, eu não gravo nada disso. E eu fazia teologia avançada já, a master, e eu não gravava. Eu falei, Senhor, por que que eu não consigo gravar nada? E aquilo me chateava e coisa e tal. E um dia Deus falou para mim assim, filha, para te levar o meu espírito. E aquilo me deu uma paz tão grande. Por quê? Porque o Espírito do Senhor é a revelação. Quando você lê uma palavra, você lê um versículo bíblico hoje, vai te dizer uma mensagem, amanhã já vai, é o mesmo versículo, mas já vai passar outra coisa para você. Ele muda, ele tem vida, ele tem espírito, ele muda, ele se modifica. Então, é isso que Deus falou para mim. Vai levar o meu filho é para te levar o meu espírito. Ou seja, a palavra sem o espírito ela é morta. A palavra sem o espírito ela é morta. Então não adianta as pessoas falar que segue, né? E a palavra ali ser morta. E porque as atitudes da pessoa não é só falar a palavra, mas tu tem que ter toda uma atitude. Muito antes disso, você já tem que ter uma atitude de benevolência, de amor ao próximo, de entender que o salário do outro tem que ser respeitado, que o dinheiro tem que ter respeito pelo dinheiro, tanto o seu quanto dos outros, porque o salário é sangue, é vida, é trabalho da pessoa. Então você não pode tratar aquilo desonestamente com a pessoa. Ainda que ela tenha muito ou tenha pouco, todo o trabalho do ser humano tem que ser respeitado. Agora, se ele fez coisa errada para ter, aí o problema é dele. É ele, Deus, porque Deus não tem culpado por inocente. Aí tem toda uma vida regressa que você tem que ter, não é só pegar e falar e começar a pregar, você tem que começar a se transformar. A transformação ela é importante. Por quê? Porque sem transformação as coisas não acontecem, né? Você continua na estaca zero, você não evolui, e nós temos que evoluir, seres melhores do que fomos ontem. Hoje eu planto para amanhã, mas que o meu amanhã seja melhor que o hoje, e eu também seja melhor que hoje. Então, assim, quando você entende que você tá numa convivência com pessoas, né, para amar pessoas, para ajudar pessoas, né, você começa a entender, né, o todo de Deus, o amor de Deus, né, que é a unificação. E lógico que tem pessoas que estão extremamente apegadas, né, têm dificuldade de perdão, mas isso é uma evolução delas. Ah, mas é da família. Tem uma hora, irmãos, que a gente tem que liberar e perdoar e se afastar desse jeito, porque ciclos se encerram, tem lições que se as pessoas não aprendem, você tem que continuar, você vai lá e ensina, quem faz a obra é Deus, você só planta, você lança a semente, e quem vai fazer florescer é o Deus. Então, se você lançou a semente, né, e não floresceu, e se você permanecer ali vira um calvário para você, né? Então, você tem que sair dali, sabe? Você tem que sair. Não é abandonar, mas aquelas pessoas aprenda a andar sozinho, tu e Deus. Aprenda a andar com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Aprenda a andar com pessoas que pensam igual a você. Aprenda a andar com pessoas
que tenham a mesma planos, projetos, né, que Deus tem para você. Louvado seja o nome do Senhor.